Então, bom dia. Aqui sou eu acordando de manhã, 8h30 da manhã aqui em Taquara, um calorzinho que já começa a ficar intenso, promete um diazinho quente. Então, eu estou fazendo esse vídeo porque meu celular, na hora da apresentação, domingo lá, ele falhou. Está sobrecarregado com muita coisa de escola e outras coisas e ele deu certo e na hora do para começo de conversa ele parou, começou a trancar e eu estava longe de computador, então por isso estou fazendo esse vídeo individual. Bom, eu primeiro queria agradecer a Roberto e ao Wilson quando eu vi a entrevista deles, quando eu assisti a primeira entrevista da Roberta, eu conheci a pessoa, eu vi, puxa, essa guria tem conteúdo, ela tem amor pelo que ela faz. E eu gostei muito, me animei muito. Eu já vinha percebendo a propaganda que ela fazia, o empenho dela em promover o livro. E depois eu vi do Wilson no começo do lançamento do livro domingo. Eu também senti que ele é uma pessoa assim que ama o que faz e que ele tem um carinho muito intenso e que ele está abrindo espaço. E isso me passou uma tranquilidade muito boa. Eu já vinha sentindo uma firmeza muito boa. Fiquei muito feliz em estar participando. Então, ter caído nesse grupo. Como a Roberta disse, nada é por acaso. Eu tinha parado de escrever ficção quase um ano e meio, estava parado com a ficção. Eu tenho uma coluna mensal, que é na internet, no Jornal Panorama, que eu escrevo há quase 20 anos, quando era em papel ainda, agora ele não é mais em papel. Ela era semanal, eu falava só sobre filmes, depois foi me aberto um espaço para falar sobre coisas gerais. E foram vindo outros colunistas, então houve necessidade de programar o espaço, o tempo, então é necessário, né? A gente tem que pôr assuntos diferentes, pessoas diferentes, é legal. E então eu acabei, e por outras coisas também, eu comecei a escrever menos e comecei a quinzenal virou mensal. E com a pandemia eu retomei algumas coisas. Não sei, tá? Acho que a pandemia também trouxe uma urgência de projetos, assim, a gente pensar, começar a refazer o que a gente quer deixar para o mundo. E eu estava pensando que eu não tenho muita coisa para deixar para o mundo, a não ser o exemplo e o dom que Deus me deu, que é escrever, pelo que eu consegui atrair as pessoas. Por exemplo, com a minha coluna, como é legal quando a gente tem uma coluna no espaço, num jornal ou numa revista, seja o que for, e tu de repente tá num lugar lá, tá lá, bem numa outra cidade, alguém vem e diz, pá, cara, tu que escreve e tal, eu disse, pá, legal, que bom, e tu tem um público assim, de vários níveis sociais, pessoas, né, te cumprimentam na rua, tu se torna uma pessoa, isso te empolga a escrever mais, né, mas não é por isso também, é porque quem escreve sabe, tá dentro da gente, a gente é uma cachaça, a gente não consegue parar. Então, às vezes tu enche o saco de tudo, não quer mais fazer nada, mas tu de repente, quando tu vê, tu tá ali voltando, né, retrabalhando de novo. Enfim, tô falando assim ao Léo, tá? Então aí eu retomei, eu tive um sonho, o meu conto é baseado num sonho, mas eu queria escrever só sobre o sonho. É que vocês, quem leu, vai ler, é aquele momento em que o personagem encontra a mulher numa situação lá. E foi muito intenso aquilo. Não foi assim explícito, mas foi intenso. Eu acordei muito perturbado. E queria trabalhar isso, queria manter. Eu gosto dessas coisas de sonhos. O sonho é uma coisa que uma vez eu anotava, conseguia anotar vários sonhos, queria trabalhar. O Jack Kerouac, que é um autor do On the Road, que é um autor que eu amo muito, ele tem o livro dos sonhos dele, que ele escreveu, ele conta os sonhos dele. É muito louco aquilo, tem que estar no clima para ler. Eu ainda prefiro mais os outros livros dele que certos livros. Enfim, aí o telefone está descendo. Daí veio esses concursos, deu uma situação que passa na pandemia e tal, e estava acontecendo aquilo tudo, então vou botar esse sonho, o cara idealizando então que ele estava lá, a situação dele lá sozinho e tal, e ele tem esse sonho e a esperança dele é encontrar então a tal da criatura, né? Que ele estava achando que estava feliz, mas eu não vou contar muito, então enfim, né? E ele tem várias citações, como eu gosto muito de cinema, de filmes, ele tem vários elementos ali, que o pessoal às vezes
Por exemplo, eu dei para minha mãe ler, minha mãe sempre, eles não leem meus contos, porque eles acham legal que eu escreva, né? Mas eles não têm aquela, não captam o que está dentro das entrelinhas, né? Quem é mais cinéfilo, quem gosta mais de quadrinhos, vai entender melhor certas passagens. Tem uma passagem ali que se refere ao filme que eu amo muito também, que é o Em Algum Lugar do Passado, né? Tem uma citaçãozinha pequena ali, mas é uma ideia também, né? Enfim, então essa é a história do conto, tá? Então eu já falei um pouco que eu escrevo, né? Então eu escrevia desde adolescente eu escrevo, como tem o nosso menino aí a gente tem os meninos na literatura e como é legal o nosso público diversificado que a gente tem aí, né? Escrevendo poesia, pedaços de coisas, rasgos de textos, rasgos de peças e ficavam tudo lá, tem datilografado tudo ainda. Aliás, estou com a máquina aqui, estou trabalhando umas histórias aí. A gente pensa uma coisa e começa a escrever outra história. E aí, tá, daí mas tudo guardado, aí veio o computador, daí comecei a escrever no computador, perdi muita coisa legal que eu infelizmente perdi. Essas tecnologias também são faca de dois gumes. E então, aí tá, daí tinha começado uns 5 anos, eu acho, talvez, a mandar publicar. Um autor conhecido, Fernando Neubart, quem quiser conhecer, nosso gaúcho aqui, médico, doutor e escritor, mas um ser humano, eu sempre digo, então não é só um médico de corpo, então é um médico de alma, doutor Fernando. Ele é um pouco mais velho que eu, a gente se conheceu na juventude evangélica, luteranos, evangélicos protestantes. E Fernando é um humor, assim, uma criatura muito fantástica. Eu mandava algumas coisas para ele, ele disse, não, tu tem futuro na ficção também, não é só na crônica. Tenta. Aí ele me deu um concurso, Prosa na Estrada. Prosa na Estrada foi meu primeiro, fantástico. É um projeto do governo do estado aqui, no tempo do Tarso, para os textos serem divulgados em ônibus. Foi publicado o livro, tudo muito bonito. E eu passei junto com ele também, tem um texto dele, então para mim foi a suprema honra. Nós fomos a Porto Alegre, na capital aqui, eu moro no interior, um pouco longe da capital, uma hora e meia da capital, Porto Alegre, e participamos da Feira do Livro, a grande Feira do Livro em Porto Alegre, que é um imenso sucesso, né? A gente teve lá uma barraca e foi para mim, a gente conhecia o Tarso, né, uma pessoa assim, pessoalmente, tem gente que odeia o Tarso, não sei, aquela coisa de política, mas eu senti uma energia muito positiva, um cara muito humilde, assim, muito bacana. Tarso Genro. Então foi isso, aí eu comecei a botar outros e consegui algumas antologias, tenho algumas antologias. Eu sempre digo assim, eu não sou um grande talento, tem gente que tem mais talento que eu, infelizmente não aproveita, mas eu me esforço. Eu chego ao ponto assim de dizer, não, agora a história tá boa, né? Para isso eu conto também com essas pessoas, a gente tem que ser humilde, a gente tem que contar com outras pessoas também. Eu tenho um amigo meu, outro Fernando são pessoas incríveis. E o Fernando, ele enxerga coisas que eu não enxergo na história. Ele preenche os buracos, as incoerências, as expressões, né? Eu não consigo mais escrever sem o Fernando, a gente é coautor da história, né? Eu digo, Fernando, eu estou desesperado, eu tenho que mandar essa história para o concurso, dar uma olhada nisso aí, o que eu não tá batendo. Porque meu cérebro às vezes desliga e eu não bato certas coisas, é muita coisa. A minha memória é péssima. Meu pai tem 95 anos e lembra desde a infância dele do jardim de infância. Eu não lembro do jardim de infância quase nada. Eu acho que por algumas razões eu deletei. Aí o Fernando me preenche isso e vai me trazendo outras ideias e coisas e eu vou, legal, adoto, não adoto, bacana, gostei, vou adaptar, a gente discute, né? Uma boa parceria. O Fernando é imprescindível, né? A minha esposa também, ela também corta o excesso de repetição, o excesso de... Ela diz, não, mas o personagem não é falar, ele é personagem assim, não é falar desse jeito, né? Eu disse, tem razão. Então, os dois me complementam, né? Eles coescrevem comigo a história. O Fernando 2 e a minha esposa. E é isso. Bom, quanto à coletânea, gente, eu gostei muito, tá? Gostei muito. Não é puxar saquismo por estar participando, não. Eu acho que todos assim eu risquei toda a minha, mas ela ficou na minha mãe lá.
Eu estava lá para fazer o vídeo, então eu peguei o livro dela e risquei, a lápis. A gente tem muita coisa em comum, né? Os textos foram muito bem escolhidos. Primeiro é legal pela diversidade, a diversidade de ter poemas, crônicas, então não fica aquela coisa, conto de novo, poema, né? Não, bacana tu estar num poema, depois tu vai para uma crônica e vai para um conto, e todos eles têm um objetivo em comum, né? Tem muitas, eu risquei muita coisa, assim, umas impressões, expressões, não tive um que eu não tivesse marcado coisa, eu gostaria de ter um tempo de falar de cada um, nossa, coisas assim, eu emocionei mesmo, muito bonitas. A gente tem pontos em comuns e diferenciais, e ao mesmo tempo o nosso ponto em comum é fazer as pessoas se tornarem conscientes do que está acontecendo, né? Eu acho que aqui isso é importante nas pessoas, a consciência. Quando tu tomar consciência do outro ser humano, da existência do outro, não só a tua, mas também da tua, tu tem que estar consciente que tu é um ser humano, tu tem que mudar a tua vida, né? Tu tem que mudar muitas coisas na tua vida para te conseguir sobreviver, melhorar, né? E ter consciência do Supremo, da energia que habita aí, que a gente não pode destruir, né? Os outros seres, as outras que a gente, ou se precisar destruir com uma certa honradez, né? É isso que está faltando às pessoas, o respeito. Porque se as pessoas tivessem essa consciência, não teria acontecido o que a gente está passando, tá? Por mais que essa consciência, esse que está passando, nos trouxe esse nosso livro maravilhoso aí, mas é isso que falta, né? Então é um livro super religioso, é um livro de fé, né? É uma coisa assim que o Prabhupada, Swami Prabhupada já falava nos livros dele. Se você ler os livros deles, todo ele vai dizer o que a gente está falando ali. A gente vai começar a enxergar o outro, né? Enxergar a importância da vida dos outros seres, tá? É o que Cristo dizia, amai-vos uns aos outros, né? A gente está perdendo isso, né? E por isso que o mundo está desse jeito, todo mundo sabe. Essa é a razão. Então eu acho que é um livro que ele tem pela mensagem que ele tem, é como ler um Tuzem, um livro. A minha mãe leu o Cenáculo é um livro que tem mensagens todos os dias. Nosso livro é um livro assim, é uma grande âncora, ele deve ser divulgado, espalhado, né? Pelas mensagens bonitas que ele tem, pelas expressões, pelos relatos de experiência ali, do que a gente está passando, né? Eu acho que foi muito bem colocado em todos os textos assim, o que a gente está passando, o que a gente pensa. Se eu não coloquei no meu texto, você colocou, meu colega colocou, né? Essa é de uma outra forma, tá? Então, parabéns a todos, pessoal. Muito contente mesmo, assim, foi muito bacana. E tem outros projetos, sim, projetos nunca. Pessoal, quem escreve tem que continuar escrevendo. Vocês escrevem, gostaram de escrever, quem escreveu pela primeira vez, continue escrevendo, tá? É legal, eu fiz uma boa amizade, eu fiz com a Val. A Val botou um comentário lá, da Valkyria, eu botei um pitaco e a gente, sem querer, começou a conversar. É impressionante, gente, como a gente encontra as pessoas, assim, parece que a gente é irmão de alma. Ela lá no outro lado do país, eu aqui conversando com ela. Todo dia a gente dá a gaitada, a gente troca textos e coisas íntimas até. Parece que eu conheço ela há séculos. Eu não tenho medo de me abrir para ela, assim. Então, uma pessoa que eu senti nela, assim, sabe? Isso é bacana. Eu acho que entre vocês também há outros que estão se conversando e se falando. É uma experiência muito legal. Então, é uma pessoa que vai ficar para minha vida sempre. Eu creio que sim, né, a Valkyrie. Mesmo que seja só por WhatsApp, se a gente vai ter chance de se conhecer um dia. Mas, né, assim acontece com as pessoas, né? De repente tu conhece uma pessoa que tu nunca esperava conhecer e ela parece que tu conhece ela há tempo e ela é uma irmã, é uma amiga, né? Acho fantástico isso. Então é isso, pessoal. Finalmente consegui gravar, tô tentando gravar 2 dias, eu tô todo perdido, mas tudo tem, que nem a Roberta falou, tudo tem o tempo certo. Não acredito. Acho que muitas coisas nós somos guiados. Pelo menos na minha vida, tô com 57 anos, não parece, né? Mas tô feito em dezembro agora. E muita coisa assim, eu creio que não fui eu que eu acredito muito, embora às vezes eu sou sagitariano é um inferno.
É bem como o centauro, ele uma hora ele está metade na Terra, extremamente materialista, outra hora ele está metade no céu. Aí quando junta as coisas, de vez em quando consegue juntar as coisas, daí flui melhor. Então eu tenho muita espiritualidade, sabe? Eu procuro muito, embora às vezes não siga muito bem, mas procurando melhorar. Então eu acredito que assim, a gente tem seres aí em torno de nós, um ser, né? Um ser que nos controla através de outros seres, alguma coisa nos induz. Eu não, acho que não, na minha vida tem exemplos disso, né? Coisas estranhas que não é uma coisa espiritual, mas é uma coisa que eu gosto de falar muito. Umas pequenas coisas assim que eu comento, um fato estranho. Eu trabalhava literatura numa faculdade, literatura universal, que a gente trabalha autores diversos. Eu pude montar a cadeira, então eu tive a literatura universal na faculdade, eu pude escolher os autores. Quer dizer, eu tive que selecionar certos autores e manter, e eu botei o Kerouac. Foi a primeira, acho que, sei lá, brasileira faculdade que teve o Kerouac no currículo. Né? E os alunos gostaram muito. A maioria deles gostou muito e continua lendo o Kerouac, On the Road, livro da geração Beat. E eu ia falar sobre ele numa aula na outra semana, numa semana. E aí eu vinha atravessando a cidade, morava longe do centro com a minha esposa, num domingo de manhã não tem ninguém na rua. E a gente passou por uma rua, tinha uma árvorezinha. Nessa árvorezinha tinha um jornal, o Correio do Povo. É um jornalzinho, ele era enorme, anos, séculos atrás ele era desse tamanho, agora ele ficou em um. Mas é ótimo sempre. A parte de cultura dele é muito boa. Eu tive uma assinatura dele uma vez. E aí eu não tinha ninguém. O jornal estava enfiado na árvore, na calçada. Uma arvorezinha de rua. Daniela, eu vou pegar. Vou pegar, né? Não tem ninguém. Eu olhei lá, não tinha casa nenhuma, num estabelecimento comercial. Tinha a parte de cultura do fim de semana. O que me aparece naquela página de cultura? Um especial do Kerouac, página dupla. Né? Contando que ia ser vendidos os manuscritos dele, ia ser vendida a máquina não lembro se a máquina de escrever dele. Enfim, um material justamente que eu precisava para trabalhar, quer dizer, para enriquecer a minha aula da outra semana. Foi uma pequena coisa, um pequeno exemplo que eu conto assim, mas de várias outras coisas também, né, que acontecem assim, de pequenas bobices que a gente, mas existem coisas maiores, né, não é detalhe aqui. Uma hora, outro acontecimento que eu estranho, eu estava descendo a minha rua, dobrei uma esquina e estava antes de sair de casa eu tenho um Ganeshazinho aqui na parede e no armáriozinho, e eu estava cantando uns Hare Krishna lá. Eu canto um pouquinho Hare Krishna, não sou Hare Krishna devoto, assim, quer dizer, né, mas eu gosto das ideias. E estava descendo a lomba, dobrei a esquina, uma vizinha, uma senhora, nunca vi, saiu de uma casa, acho que ela trabalhava ali, uma senhora, com uma enorme camiseta do Ganesha, assim, pessoa que tu nunca imaginava que usava uma camiseta do Ganesha, né, aquele dia. Aí eu falei pra ela, né, a senhora sabe o que a senhora tá usando aí no seu peito? Aí ela me olhou assim, ela não me conhecia, não, quem será que esse maluco aí? Daí eu contei, não, isso aí é pra a mitologia, na religião hindu, ele afasta as encrencas, entre aspas, mais ou menos assim eu falei pra ela, né? E são essas coisas, eu gosto de falar. Quando começo a falar, eu não paro mais, tá? Eu demoro pra falar, mas quando falo, eu demoro pra falar. Enfim, é isso aí, pessoal. Então, é isso, tá? Muito contente com vocês. Eu ouvi várias entrevistas, depois não consegui vir mais porque eu surtei. Eu fui correr atrás de um computador, porque eu não queria deixar todo mundo empenhado lá. Aí até abri computador, a lentidão, abriu, não abriu. E aí eu botar os códigos também já não dava mais. Daí eu desisti, daí eu não consegui mais pegar o resto da entrevista. Mas o que eu vi, uma boa parte. Eu adorei vocês, assim, mas... legal mesmo, gente. Vocês, pessoal bacana mesmo, tá?
Abração, fiquem à vontade de me procurar. É só botar meu nome lá no Face, tem Instagram, Luiz Jaime, lá procura. Se quiser mandar um WhatsApp pra mim, pega o telefone, tá? Beleza, é isso aí. Paz e prosperidade, nem diz o Spock. Tá bom.